Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 17 de dezembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Hoje, a gente vai mergulhar em 3 grandes temas que estão dando o que falar. Vamos entender os detalhes por trás da crise de energia em São Paulo, decifrar a nova pesquisa presidencial para 2026 e também olhar de perto um estudo que revela quem de fato comanda as grandes empresas no Brasil. Vamos então aos destaques de hoje, analisando cada um desses casos para a gente ter um panorama mais claro do que está acontecendo. E o nosso primeiro assunto é a situação da energia em São Paulo. Os apagões constantes viraram uma verdadeira crise, sabe? E isso acabou gerando uma batalha bem complexa entre o poder público e a concessionária de energia. A situação, olha, está bem crítica. A gente está falando de dezenas de milhares de imóveis sem luz direto. E o prejuízo, principalmente para os pequenos negócios, chega a ser de R$50 mil. A paciência das pessoas e dos políticos, claro, acabou. Essa fala do governador Tarcísio de Freitas, que foi repetida também pelo prefeito, mostra bem o tamanho do problema. Os dois estão exigindo o fim do contrato com a empresa, a Enel, dizendo que ela simplesmente não tem mais condição de prestar o serviço. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz. Se o serviço está ruim e os políticos querem a empresa fora, por que não só rasgar o contrato e pronto? A resposta, como quase sempre, é um pouco mais complicada e está numa palavrinha do mundo do direito. O nome do processo é caducidade. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Esse tipo de processo nunca foi aplicado para uma distribuidora de energia no Brasil. É um caminho legal que ninguém trilhou ainda, o que deixa tudo bem mais lento e cheio de incertezas. E é aqui que entra a análise de quem entende do assunto. A Vera Monteiro, que é professora na FGV, explica o X da questão. O contrato com a Enel é super antigo, lá dos anos 90. Ele não foi feito pensando nas demandas de hoje, como as que vêm com as mudanças climáticas, por exemplo. Então, do ponto de vista jurídico, fica difícil provar que a empresa está descumprindo um contrato que, na verdade, já está ultrapassado. Ou seja, a solução não é tão simples quanto parece. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora de política. Saiu uma nova pesquisa para 2026 que movimentou bastante o cenário. Isso porque ela fez uma pergunta que ninguém tinha feito antes. E aí, como é que fica a direita sem o nome de Jair Bolsonaro na disputa? E olha, os primeiros resultados surpreenderam. O Flávio Bolsonaro apareceu com uma pequena vantagem sobre o governador Tarcísio de Freitas. Isso já mostra que o sobrenome Bolsonaro ainda tem um peso gigantesco para transferir votos. Mas os números sozinhos não contam a história toda, não. É aqui que a coisa fica mais interessante. Quando perguntaram se Jair Bolsonaro acertou em indicar o próprio filho, a maioria, 54%, disse que ele errou. Isso mostra que existe uma tensão aí. Ao mesmo tempo que o nome atrai voto, ele também cria uma resistência, o que complica qualquer estratégia para 2026. Os analistas mostram que os 2 possíveis herdeiros desse capital político enfrentam grandes dilemas. O Tarcísio, por um lado, tenta ser uma opção mais moderada, mas a rejeição a ele já é bem alta. Já o Flávio tem a força do nome, só que essa força pode ser justamente a sua maior fraqueza na hora de tentar buscar votos fora da bolha. E essa frase do analista Fernando Abrúcio resume tudo perfeitamente. Basicamente, a direita quer os votos do bolsonarismo, mas sem a rejeição que vem junto com o nome. É um paradoxo, um quebra-cabeça que, por enquanto, eles ainda não conseguiram resolver. Saindo um pouco da política e indo para o mundo corporativo. Um estudo inédito acaba de ser divulgado e ele joga uma luz sobre quem realmente está no comando das maiores empresas do Brasil. E os resultados, olha, são bem reveladores. Esse estudo é uma parceria da FGV com a Folha de São Paulo. E eles fizeram um verdadeiro raio-x em mais de 400 grandes empresas brasileiras. O objetivo era bem direto: descobrir quem é que senta nas cadeiras de liderança do país. E o primeiro dado já é um soco no estômago. Metade das grandes empresas do Brasil não tem uma mulher sequer no seu conselho de administração. Nenhuma. Isso em pleno 2024. É uma lacuna de representatividade assim gigantesca. E se a gente olha para a questão racial, o cenário consegue ser ainda pior. 3 em cada 4 empresas, ou seja, 75%, não tem uma única pessoa preta, parda ou indígena em seus conselhos. É um retrato muito duro da exclusão no topo do poder econômico. A professora da FGV, Cláudia Yoshinaga, uma das responsáveis pelo estudo, ajuda a gente a entender o peso disso. Ela destaca que essa falta de diversidade lá no topo
não tem nada a ver com a realidade da população brasileira, onde mulheres e pessoas negras são a maioria. O estudo mostra, na prática, o tamanho da nossa desigualdade. Bom, esses foram os principais assuntos de hoje. Uma crise de infraestrutura, um dilema político e um retrato da desigualdade corporativa. E em cada um desses casos, a gente vê a importância de ir um pouco além, né? De buscar a análise de especialistas para a gente entender melhor as camadas de cada problema. Fica claro que a manchete que a gente lê no jornal é só o ponto de partida. A história de verdade, com todos os seus detalhes, quase sempre está na análise que vem depois. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!